Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 12. Isaías 52. Nós leremos, queridos, do versículo 1 ao 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente impactados pela Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito aqui. Opera em nós, Deus, opera em nós, transforma as nossas vidas através do agir do Teu Santo Espírito, e que pela ministração da Tua palavra, pela proclamação da Tua palavra, o Senhor opere poderosamente através do Teu Espírito, trazendo libertação. Opera em nós, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Um dos problemas sociais mais comuns da história da humanidade, queridos, é o problema da escravidão. Ao longo da história, vários povos foram escravizados e quase ninguém passou ileso dessa realidade. Quando nós olhamos para o passado, nós não vamos encontrar apenas aqueles regimes terríveis de escravidão mais conhecidos, como nós vimos a escravidão no Brasil ou então nos Estados Unidos, mas nós descobrimos que ao longo do tempo, europeus escravizaram outros europeus, tribos africanas escravizaram outras tribos, indígenas escravizaram indígenas. E, infelizmente, em muitos momentos da história da humanidade, o povo de Deus fez parte disso. Às vezes, sendo escravizado, e outras vezes, para nossa tristeza, a cristandade aprovava um regime escravocrata. É verdade, no entanto, que
Ao mesmo tempo que parte da cristandade praticava a escravidão, outros cristãos lutavam pela abolição. É bastante conhecida a história do líder cristão William Wilberforce, que lutava pelo fim da escravidão. No entanto, queridos, ainda que tenha existido situações de crueldade e de intensa maldade na escravidão de povos e etnias, nós consideramos que existe um tipo de escravidão ainda pior: a escravidão espiritual, a escravidão de almas, de vidas, a escravidão espiritual a que muitos estão sujeitos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Um dos feitos mais tremendos e marcantes da história do povo de Deus, queridos, é a libertação poderosa que o Senhor operou no Egito. Nós conhecemos essa história através do livro de Êxodo. História de que por 400 anos os hebreus foram escravizados, escravos dos egípcios, e a mão poderosa do Senhor agindo ali no Egito é o grande ideal de libertação para o povo de Deus ao longo de toda a palavra, ao longo de todo o Antigo Testamento. E não é à toa, queridos, que esse dia deveria ser celebrado como um estatuto perpétuo pelo povo de Deus. A Páscoa é a celebração de que o Senhor, pelos seus poderosos feitos, liberta o seu povo. E isso é tão marcante para o povo de Deus, queridos, que durante todo o Antigo Testamento, a libertação do Egito continua sendo lembrada e celebrada e recordada, não apenas no Antigo Testamento, mas em toda a história da igreja. Isso porque, queridos, Jesus ressuscitou numa manhã de Páscoa. E o motivo pelo qual a igreja passou a se reunir no domingo e passou a considerar o domingo como dia do Senhor, queridos, é justamente porque foi no domingo, na Páscoa, que o Senhor estabeleceu a nossa libertação. Ainda que nós devamos sim celebrar a Páscoa no tempo oportuno, de acordo com o calendário, nós celebramos a Páscoa todos os domingos, queridos. Todo domingo, quando nós nos encontramos para adorarmos, nós estamos celebrando o fato de que Jesus morreu, pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Todo domingo, nós celebramos a libertação que temos em Cristo. E o texto de Isaías 52 que nós lemos, queridos, fala exatamente dessa libertação gloriosa. Fala do Senhor que quebra cadeias, que liberta os cativos. Fala do Senhor que age para nos libertar. O livro do profeta Isaías, queridos, é talvez a grande referência que nós temos de profecia canônica. Isso porque nós encontramos quase todos os aspectos da profecia bíblica nesse livro. Nós encontramos repreensão, correção, chamada para o arrependimento e também uma promessa de restauração. No entanto, queridos, o livro do profeta Isaías se mostra particularmente extraordinário, porque o profeta não ministrou apenas baseado na realidade dos seus dias, que foi durante a ameaça dos assírios e da traição de Israel a Judá. Isaías também profetizou a respeito do juízo de Deus que viria por intermédio da Babilônia. Isaías, no seu tempo, via o pecado de Israel e denunciava a sua aliança com a Síria contra o reino de Judá. No entanto, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, o Senhor concedeu que o profeta visse o pecado de Judá e o juízo que o Senhor enviaria através da Babilônia, algo que aconteceria cerca de 100 anos depois da morte do profeta. Acontece que é justamente nessa porção de Isaías, queridos,
que nós somos apresentados a uma das grandes figuras de libertação do Antigo Testamento, o servo do Senhor. Evidentemente, queridos, quando nós lemos sobre o servo do Senhor, a partir do capítulo 42 do livro de Isaías, nós sabemos que ele é uma apresentação do Messias, do Senhor Jesus, que viria para libertar o seu povo de maneira definitiva. E é nesse contexto de libertação, queridos, que nós chegamos ao capítulo 52 que lemos. Esse capítulo surge para nós como uma grande resposta de Deus ao clamor do seu povo por libertação. O Senhor concedeu a Isaías que visse a dor, que ele visse a aflição do povo lá na Babilônia, mas também trouxe a Isaías a poderosa mensagem de redenção. E quando nós olhamos para o contexto desse capítulo, queridos, que se inicia no capítulo anterior, no capítulo 51, nós vamos descobrir que essa aflição do povo é um grito, surge de um grito de socorro. Isaías 51, versículo 9, diz assim: desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe, o Egito, em pedaços? Não és tu aquele que feriu o monstro marinho? Veja, queridos, o clamor do versículo 9 de Isaías 51 é o clamor de um povo agoniado, oprimido pela Babilônia, esmagado pelas perseguições, debaixo do juízo de Deus contra os seus pecados. E então eles clamam ao Senhor: acorda, Deus. O Senhor é cheio de poder, vem nos libertar como fez no passado. E então, queridos, o texto que nós lemos é justamente a resposta do Senhor a esse clamor desesperado do seu povo. É o Senhor dizendo ao seu povo: eu estou aqui, e eu estou agindo para libertar vocês. O meu povo não ficará cativo. O meu povo não será oprimido. É diante dessa realidade que nós estamos, queridos. Nós não podemos viver cativos da angústia, da depressão, da ansiedade. Nós não podemos viver algemados aos nossos pecados, como o pastor Patrick orou na oração silenciosa. Nós não podemos viver oprimidos por Satanás. O Senhor, o nosso Deus, age para nos libertar. Em Jesus, a libertação dos pecados. Em Jesus, estamos libertos de Satanás. Jesus nos liberta das nossas angústias. Amém? Se isso é verdade, então por que nos vemos algemados em tantas situações? Porque existem cristãos oprimidos por Satanás. Porque cristãos verdadeiros são algemados pelas suas angústias? Porque muitos cristãos se veem cativos dos seus pecados. A resposta, queridos, é porque assim como o povo do Senhor no Antigo Testamento, nós olhamos para os nossos inimigos e nós achamos que eles são mais poderosos que o Senhor. Olhamos para aqueles que nos oprimem e de maneira equivocada nós pensamos que são eles que dominam as nossas vidas. No entanto, queridos, assim como o Senhor demonstra nos versículos 12 a 16 do capítulo 51, o medo dos inimigos é, na verdade, uma demonstração da nossa incredulidade. O Senhor, o nosso Deus, está agindo para nos libertar. É por isso, queridos, que em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que Deus nos liberta. Mas Ele nos chama a uma firmeza de uma fé genuína.
Deus nos liberta, o Senhor está agindo para nos libertar, mas Ele nos chama a uma firmeza de uma fé genuína. O versículo 1 de Isaías 52 começa assim: acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Da mesma forma como o povo de Deus chamou o Senhor, agora, queridos, é o próprio Deus que convoca o seu povo: acorde, acorde. Se no capítulo 51 era o povo gritando para Deus acordar, agora é o Senhor que responde: não sou eu que estou cochilando, vocês é que estão dormindo. Perceba, queridos, que o clamor desesperado lá de Isaías 51:9 não acontece porque Deus está ausente, mas porque o povo permanecia incrédulo. Porque o povo duvidasse que Deus pudesse agir como agiu no passado, como agiu no Egito. E sejamos honestos, irmãos, quantas vezes nós mesmos não fazemos isso, não é verdade? Quantas vezes o nosso clamor não é resultado da nossa fé, mas resultado justamente da nossa incredulidade. Irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me vi clamando ao Senhor, porque eu estou com medo do meu pecado, porque eu estou com medo do meu coração, porque eu estou com medo de Satanás. Na maior parte das vezes, queridos, nós clamamos ao Senhor como resultado da nossa incredulidade. Enxergamos o poder dos nossos pecados, mas não conseguimos contemplar o poder e a imensidão do nosso Senhor. A convocação do Senhor, queridos, é para nos revestirmos de força. O braço do Senhor que foi exaltado, ou que foi chamado lá em Isaías 51:9, queridos, não precisa de mais força. O braço do Senhor já é forte o suficiente. Nós é que precisamos de mais fé, para lembrarmos quem Deus é e daquilo que Ele tem feito. Nós é que precisamos de uma fé mais confiante para olharmos para o Senhor. O problema não está no Senhor, queridos. Deus está disposto a nos libertar das nossas angústias, do nosso pecado, da opressão de Satanás. Mas para isso, irmãos, nós precisamos provar de uma fé mais convicta, uma fé mais confiante. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. É verdade. Mas honestamente, você acha que Deus nos dá uma fé frágil? Você acha honestamente que Deus nos dá uma fé que é falha, fraca, que não enxerga quem Deus é? Com certeza não. Nós precisamos exercer mais fé, irmãos. Ao nos depararmos com aqueles que tentam nos escravizar, ao vermos os nossos pecados e o próprio diabo nos encarando, nós não precisamos temer. O Senhor está agindo para nos libertar. Revista-se de força. Deus te deu uma fé gloriosa. Mesmo passando por uma situação desesperadora, nós olhamos para o Senhor, confiamos nele, porque cremos que é essa firmeza de fé que vai desencadear esse poder libertador do Senhor, irmãos. Não olhe para os seus inimigos. Não preste atenção no tamanho do seu pecado, dos vícios que tentam te aprisionar. Não tema o poder de Satanás. Revista-se de força, creia no Senhor. No entanto, queridos, essa fé genuína inclui, inclusive, a mudança de pensamento a respeito da nossa própria identidade. No fim do versículo 1, Isaías diz: vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Deus chama Jerusalém de cidade santa.
Os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Perceba, queridos, que a maior esperança de Jerusalém não é que ela será rica. A esperança de Jerusalém não é que ela será próspera. A grande esperança de Jerusalém não é que ela será famosa ou poderosa. A maior esperança para Jerusalém é que ela será a cidade de Deus. É que ela vai partilhar do santo caráter de Deus. Mas eu quero que você olhe bem para isso e veja quem é que Deus está chamando de santa, irmãos. Um povo que foi reduzido ao abandono, à destruição, à impureza, por causa do seu orgulho e vaidade. Uma cidade tomada pela idolatria. Um povo destruído por causa da sua imoralidade. É esse povo que Deus chama de cidade santa. Como pode Deus chamar de santo um povo assim? Um povo que até aqui tolerava a presença de incircuncisos e impuros no seu meio. Como é que Deus pode olhar para esse povo com força e com beleza de roupas finas? Como pode que aos olhos de Deus eles sejam a cidade santa? Minhas referências cinematográficas. Os irmãos viram o primeiro filme, As Crônicas de Nárnia, o Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa? Viram esse filme? Excelente filme, aliás, viu? Em uma das últimas cenas do filme, Aslan, eu vou contar spoiler, porque se você não viu até agora, já era, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, eu era criança, não, estou brincando, nem tanto, mas eu era adolescente, talvez, quando eu vi As Crônicas de Nárnia. Se você ainda não viu, sinto muito pelo spoiler. Numa das últimas cenas do filme, queridos, Aslan, o leão que representa o Senhor Jesus no filme, ele está coroando as crianças como reis e rainhas de Nárnia. E uma vez reis e rainhas de Nárnia, sempre reis e rainhas de Nárnia. Mas enquanto ele coroava as crianças, Aslan ia nomeando aquelas crianças. Rei Pedro, você será chamado magnífico. Rainha Susana, você será chamada gentil. Rei Edmundo, você será chamado justo. Nesse momento, queridos, eu vi a reação no cinema. As pessoas ficaram indignadas, porque Edmundo, que foi quem provocou todo o sarceiro do filme, foi quem fez toda a confusão, era justamente aquele que recebeu o nome de justo. As pessoas no cinema ficaram indignadas, e eu ouvia os burburinhos, como é que ele é chamado de justo? Olha tudo que ele aprontou, como ele pode ser o justo? Queridos, quando nós estamos em Cristo, nós somos vistos por Deus, não a partir de quem nós somos, não a partir daquilo que nós fizemos, mas a partir de quem Jesus é. Jerusalém é a cidade santa, não porque ela é cheia de virtudes, mas porque o Senhor é cheio de virtudes. Edmundo é visto como justo, não por causa dos seus acertos, mas por causa dos acertos de Aslan. Uma fé genuína, queridos, uma fé convicta, exige que nós passemos a nos enxergar segundo a nossa identidade, a identidade que temos em Cristo. Nós somos santos, o pecado não pode mais nos dominar, porque nós estamos em Jesus. A impureza não pode mais fazer parte das nossas vidas, porque nós somos libertos em Jesus.
A fé genuína exige que nós nos enxerguemos como Deus nos enxerga, cidade santa. Nós devemos redefinir o nosso olhar a respeito de nós mesmos, não por causa das nossas virtudes, não por causa dos nossos erros, mas por causa de quem Jesus é. A nossa identidade está definida em Cristo e a fé nos leva a crermos nisso e vivermos de acordo com o que cremos. E a partir do momento, irmãos, em que nós cremos nessa nova identidade que recebemos em Cristo, a partir do momento em que nós nos vemos libertos, então, irmãos, nós passamos a viver de acordo com essa nova identidade. É por isso, irmãos, que a fé genuína precisa nos conduzir a uma mudança de atitude diante dos nossos adversários, diante do pecado e das armadilhas do diabo. No versículo 2, Isaías diz: levante, sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Perceba, irmãos, que Jerusalém não deve ser um povo inativo diante da obra de Deus. Na semana passada eu disse que Deus não é conquistado pelo nosso esforço religioso. No entanto, irmãos, a partir do momento em que nós somos alcançados pelo Senhor, então nós respondemos ao Senhor com a nossa dedicação, com o nosso zelo, com o nosso esforço. No momento em que nós nos vemos libertos, nós precisamos nos livrar das correntes, nós precisamos sacudir a poeira. Aqueles a quem Deus chama precisam exercitar a sua fé e trabalhar como resposta ao que Ele tem feito em nosso favor. Veja, queridos, a Bíblia inteira nos mostra o quanto nós somos incapazes de quebrar as correntes que nos prendem. A Bíblia inteira nos mostra o quanto nós somos fracos para nos libertarmos a nós mesmos. No entanto, a partir do momento em que o Senhor quebra as nossas cadeias, então nós somos chamados a nos livrar das correntes. O chamado de Deus ao seu povo, queridos, é para revestir-se de força. Estarmos cheios de uma fé gloriosa, de que Deus pode substituir o pecado por santidade, que Deus nos liberta das cinzas e nos dá a beleza. Quando nós reconhecemos isso, queridos, então nós sacudimos a poeira da nossa apatia, nós nos livramos das correntes da nossa incredulidade. É preciso uma mudança de atitude, irmãos. É preciso parar de olhar para nós mesmos como vítimas, como cativos pelo pecado. É nesse momento, irmãos, que nós começamos a perceber que Deus nos deu uma fé tremenda. E que pela sua graça, pelo seu poder e provisão, Ele tem aumentado essa fé para que ela seja ainda mais forte. Agora saiba, entenda, tamanha fé não é algo inatingível, queridos. Ela não está disponível apenas para os supercrentes. Essa fé está disponível a todos aqueles que tiveram a sua identidade mudada pelo Senhor. Essa fé firme, que não vacila, essa fé poderosa, está disponível a todos os salvos em Cristo, a todos aqueles que passaram pela regeneração. Irmãos, o Senhor age para nos libertar, mas Ele exige de nós uma fé firme, não vacilante, uma fé cheia de convicção. Mas em segundo lugar, queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus nos liberta. E Ele faz isso por amor à sua própria glória. Ainda que Deus contemple o nosso desespero,
ainda que Ele se importe com a nossa angústia, ainda assim, nós devemos lembrar, queridos, que o motivo final pelo qual Deus nos liberta é a glória do seu nome. O versículo 3 de Isaías diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. E no versículo 4, início do versículo 5, ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui? Pois o meu povo foi levado por nada. Queridos, nós não podemos nos esquecer quem é o nosso libertador. Veja, o Senhor está demonstrando toda a sua soberania e autoridade nesses versículos. Isso porque, segundo a compreensão teológica lá do Antigo Testamento, era muito comum pensar que os falsos deuses, os deuses mais fortes, seriam capazes de produzir um povo mais forte. E quando Judá então se vê aprisionado pela Babilônia, e antes disso Israel pelo Egito e pela Síria, alguém poderia ser levado a pensar que o Senhor era mais fraco que os falsos deuses desses povos. No entanto, Deus se apressa em explicar: eu não devo nada para ninguém. Eu não preciso pagar o preço do resgate de vocês para outros povos, para falsos deuses. Não é como se Deus se visse forçado a entregar o seu povo aos falsos deuses para quitar as suas dívidas, os seus débitos. O povo de Deus não estava sofrendo a opressão de outros povos por causa da fraqueza de Deus. Ao contrário, o governo e a soberania de Deus são tão absolutos que Ele mesmo usava outros povos como instrumentos do seu juízo para corrigir o seu povo. E se foi o próprio Deus que os enviou à Babilônia e antes ao Egito e à Assíria, então não existe nenhum impedimento para que Deus os liberte. Os falsos deuses dos outros povos não têm poder para deter o Senhor. Veja, irmãos, existia sim uma dívida pelo nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós estávamos em uma dívida impagável, mas nós não éramos devedores ao pecado ou a Satanás, nós estávamos em dívida contra o próprio Deus. Jesus, na cruz do Calvário, pagou a dívida que nós tínhamos contra Deus. E é exatamente por isso, queridos, que nós vemos a liberalidade da graça, essa imensa liberalidade da graça, irmãos. A nossa dívida não era contra os nossos inimigos, não éramos devedores dos nossos opressores, do pecado ou de Satanás, a nossa dívida era contra o próprio Deus. E o próprio Deus forneceu o pagamento dessa dívida à custa dele mesmo. A nossa libertação ocorreu pela liberalidade da graça. O Senhor tomou a iniciativa de romper as nossas cadeias. O Senhor tomou a iniciativa de quebrar as correntes e graciosamente nos libertou. A glória, queridos, é dele. Ele é o autor da nossa libertação. Nós não devemos nada ao pecado, nós não devemos nada a Satanás, mas devemos a nossa vida ao Senhor. Veja, irmãos, ele pagou o preço da nossa escravidão. O Senhor pagou o preço da nossa opressão. E agora nós estamos livres. Mas não para vivermos para nós mesmos, para vivermos para a glória do Senhor. E é exatamente isso que o profeta diz nos versículos 5 e início do versículo 6.
Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, meu povo saberá o meu nome. Ver o seu povo oprimido é terrível para o Senhor, queridos. Mas não apenas por causa do nosso sofrimento, por causa da sua própria glória. Ainda que a ideia seja equivocada, a mera suposição de que os inimigos do povo de Deus possuem deuses, entre aspas, mais poderosos que o Senhor, é odiosa a glória do Senhor. O Senhor jamais vai ver o menosprezo pela sua glória como algo menor, irmãos. Deus sempre será ofendido com qualquer um que pensar que ele tem uma glória menor do que os ídolos. Então a mera suposição de que Deus era menor já é uma ofensa à sua glória. O nome do Senhor é blasfemado pela opressão de nossos inimigos. Se por um breve instante Deus parece incapaz de defender o seu próprio povo contra seus inimigos, então a glória do nome do Senhor é blasfemada. Acontece, queridos, que nem sempre essa ofensa é praticada pelos incrédulos. Muitas vezes, irmãos, é o próprio povo de Deus que se deixa aprisionar pelas suas paixões, pelos seus maus desejos, pelos seus pecados. Muitas vezes, irmãos, é o próprio povo de Deus que por causa da sua maldade se submete à opressão do diabo. Quando nós nos submetemos à opressão de Satanás, irmãos, Deus parece fraco. Parece que Ele não é capaz de nos libertar do inimigo. Parece que Ele deve algo ao diabo e que Ele mesmo não tem poder para nos libertar. Irmãos, quantas vezes eu tenho visto outros irmãos se submeterem às armadilhas de Satanás por causa do seu comodismo. Porque não querem romper com a sua cultura, porque não querem romper com as suas ideologias, porque querem permanecer mais fiéis a preceitos e doutrinas humanas. Irmãos, por acaso o Senhor não pode ser o seu libertador? O poder de Deus é insuficiente para nos libertar. Você não precisa viver algemado ao príncipe da potestade do ar. Você não precisa viver preso ao príncipe deste século. Se você se submete a isso, você está blasfemando contra o nome de Deus. E quando nós nos vemos algemados pelos nossos pecados, além de demonstrarmos a nossa rebeldia contra Deus, irmãos, nós estamos proclamando que o Senhor tem um valor menor para nós. Nós estamos dizendo a todos que estão à nossa volta que o Senhor não é a porção da nossa herança, que Ele não é o nosso maior tesouro, que Ele não é o nosso bem mais precioso. Na minha caminhada como cristão, queridos, eu tenho visto muitos irmãos algemados aos vícios e pecados. Crentes que não conseguem se ver livres do desânimo, que estão sempre reclamando, que têm na murmuração o seu estilo de vida. Irmãos que mesmo servindo na igreja não conseguem se ver livre das bebedeiras. Gente que continua algemado à velha vida. Irmãos aprisionados pela pornografia e pela imoralidade. Ao nos submetermos a essas coisas, irmãos, nós estamos proclamando para o nosso coração e para o Senhor que essas coisas são os nossos bens mais preciosos, que essas coisas são os nossos maiores desejos, que esses vícios e pecados são mais gloriosos para nós do que o próprio Deus, e isso é blasfêmia contra o nome do Senhor. Queridos, todas as vezes que nós nos permitimos ser aprisionados pelo pecado,
que nos deixamos cativar pelas ciladas de Satanás, nós estamos menosprezando a libertação graciosa que o Senhor nos conquistou. Onde existe graça, não pode existir opressão. Onde existe graça, não pode existir algemas. Onde Deus está, não pode existir prisão. A sua presença é a garantia da liberdade. E é justamente isso que o profeta nos diz no fim do versículo 6. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Eu fiz a minha referência cinematográfica, agora eu vou usar de referência futebolística. Para os irmãos que gostam de futebol vão lembrar dessa referência. Quando o Cristiano Ronaldo estava no auge, volta e meia, quando ele fazia um gol, ele olhava para a arquibancada, olhava para os seus companheiros de time e com um gesto ele dizia: eu estou aqui. Essa é a minha imitação de português. Calma, eu estou aqui. E independente de você gostar dele ou não, se você prefere o Messi ou não, você vai concordar comigo que ter sempre um grande craque no seu time é motivo para manter a esperança, não é verdade? Os paranistas não sabem o que é isso há muitos anos. Mas ter um grande craque no seu time dá aquela sensação de ainda dá. Tá 7-1, mas eu acredito. Vamos lá. Nesse texto, queridos, o Senhor está dizendo claramente: calma. Eu estou aqui. Ainda que a situação seja angustiante, mesmo que os inimigos sejam poderosos, ainda que vocês olhem para suas cadeias e vejam a opressão em que vivem, olhem para mim. Eis-me aqui. Queridos, pensa comigo. Depois de viver anos e anos debaixo da opressão de povos inimigos, depois de passar 400 anos no Egito, depois de sofrer com a opressão dos assírios, agora exilados na Babilônia, como ter esperança diante de uma realidade como essa? Será que é possível ter esperança, mesmo depois de anos, de séculos de opressão e cadeias? Sim, irmãos, é possível ter esperança. O Senhor manifestará o seu poder diante do inimigo. Ele vai demonstrar a sua soberania e poder. Ele vai demonstrar o seu caráter glorioso. Ele vai mostrar a sua natureza graciosa. Queridos, o poder de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade serão exibidas de tal forma que será a grande evidência da sua presença em meio ao seu povo, e isso vai revelar Deus como Ele realmente é, não como os blasfemadores acham que Deus é, não como os opressores dizem que Deus é. Eis-me aqui, e eu vou demonstrar a glória, o poder e a majestade do meu nome. Ao realizar a libertação, queridos, Deus está dizendo para nós: eu sou o único Deus verdadeiro, aquele que domina sobre o universo, aquele que reina, aquele que não balança no trono, mas que governa soberanamente e poderosamente sobre tudo. Eis-me aqui. Você não precisa viver algemado. Você não precisa viver cativo. Você não precisa viver em cadeias. Eis-me aqui, diz o Senhor. Concluindo, irmãos,
Não existe nada mais terrível do que a escravidão espiritual. Mas não existe nada pior do que um crente que foi libertado pela eternidade, vivendo como se estivesse escravizado. Não existe nada pior do que um crente liberto espiritualmente, mas que continua apegado às suas correntes, mas que continua cativado pelas suas algemas. Você não precisa mais viver algemado. O Senhor se manifesta com poder. E Ele age para nos libertar. O Senhor está agindo para nos libertar, queridos. No entanto, Ele nos convoca para uma firmeza de fé. O Senhor está agindo para nos libertar, irmãos. E Ele faz isso por amor à sua própria glória. Ainda que Ele se importe com o sofrimento do seu povo, o motivo último para que Ele nos liberte é a demonstração da grandeza da sua própria glória. Onde existe graça, não existe opressão. Onde Deus está, não podem existir cadeias. Creia, o Senhor está agindo para nos libertar. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê essa firmeza de fé. Que o Senhor nos faça enxergar a grandeza da tua glória e vermos assim a pequenez do nosso pecado, a pequenez de Satanás, mas que o tempo todo impactados pela sua glória, pela sua majestade, pela sua grandeza, nós possamos viver livres, não mais como escravos, não mais como cativos, não mais como exilados, mas como aqueles que provaram das cadeias quebradas. Age em nós para nos libertar, ó Deus. Produz esta fé em nós, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que nós possamos lutar contra os nossos opressores, para que nós possamos lutar contra os nossos pecados, para que nós possamos lutar contra a escravidão de sentimentos ruins, contra a escravidão das angústias, do luto, da dor. Deus, em nome de Jesus, age em nós, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, para que nós possamos resistir ao diabo. Age em nós, é o que nós te pedimos.